Cineastas da Terrinha, depoimento Beto Oliveira. A culpa de eu ser apaixonado por cinema foi da minha mãe e da minha avó, mas a primeira vez que eu fui ao cinema realmente foi a mais impactante. Aos 14 anos eu juntei um pouco de grana, eu não tinha também muita grana, e fui ao Cine Arte, aqui em Piracicaba, assistir um filme horroroso que chama Dirty Dancing, Ritmo Quente. E aquele filme dos anos 80, anos 90 ali, foi tão empolgante para mim, mas na verdade a empolgação de estar dentro de uma sala de cinema. E a minha paixão realmente se consolidou com isso, né? Eu me lembro que nessa época eu escrevia sobre cinema, eu fazia fanzines sobre cinema, pegava as revistas Sete, algumas outras revistas de cinema e fazia a minha adaptação sobre os filmes que eu gostava, eu fazia fanzines. E eu me lembro que o meu sonho era fazer jornalismo porque era uma profissão muito classuda, na real, né? Então eu fiz a minha inscrição para jornalismo, comecei a fazer o jornalismo e não pude terminar por falta de grana. Quando eu saí do jornalismo em 1999, eu decidi de verdade, eu falei, cara, eu vou fazer cinema. Eu comecei a comprar todos os livros possíveis de cinema, roteiro, direção, produção, como a gente edita. Eu comprei um computador, eu comprei uma câmera, eu comecei a aprender como se fazia isso tecnicamente. E só depois de 10 anos de estar no ramo audiovisual, escrevendo, produzindo algumas coisas e fazendo algumas coisas comerciais da área do audiovisual, é que eu decidi fazer meu primeiro curta em 2010. E em 2015 eu ganho o meu primeiro edital, que é um curta afirmativo do Ministério da Cultura, e eu produzo, na verdade, meu primeiro filme com dinheiro, em 2015. E graças a Deus, desde 2015, em 2015 eu fiz esse curta, eu fiz também um longa, e estou aí no mercado, trabalhando como roteirista e como produtor. Eu trouxe pra você. Que legal! Legal, né? A minha tia O cinema do interior e o cinema regional aqui, a gente tem essa demanda. Hoje, o mercado, ele vem dessas grandes capitais, né? Os produtos audiovisuais, eles vêm construídos a partir das visões dessas grandes capitais. E se descobre um Brasil que é diverso, né? Se descobre um Brasil que não é só o Brasil Rio-São Paulo, né? Existe o Brasil de Minas, existe o Brasil da Bahia, existe o Brasil do Rio Grande do Sul, que são outros Brasis, né? E a gente nota essa diferença também com o cinema de interior. O cinema, a mentalidade que nós construímos como visão de cinema e de mundo e de realização pessoal, ela muda também drasticamente quando nós falamos dos interiores, né? E daí eu não digo só do interior de São Paulo, citando a nossa cidade, mas eu digo de qualquer interior. E o cinema é legal, porque o cinema começa a mostrar que essas visões únicas que estão nesses interiores podem ser visões universais também, não? Então, uma boa história contada em qualquer interior é também uma narrativa universal, que dialoga com o mundo, inclusive. Então, produzir aqui no interior de São Paulo, isso me torna único, porque a minha visão de mundo ainda é única e universal ao mesmo tempo. E aqui são só os negros que estão se levantando. Mas esse não é um problema do negro, esse é um problema do nosso país. É um problema do negro, é um problema do branco, é um problema do governo, é um problema da nossa nação. E quando joga esse peso para o negro se levantar, se rebelar, incendiar supermercado, entendeu? Está sendo de novo, né, uma outra subjugação. Está sendo uma outra brutalidade, uma outra violência contra o negro. Nós já construímos esse país, nós trouxemos ele até aqui. Agora não pode deixar esse peso para a gente resolver o problema do racismo, que não fomos nós que construímos. A pessoa que é artista ou a pessoa que tem como base, dentro da sua estrutura, a arte,
ela tem uma inquietação muito grande porque ela tem a necessidade de fazer aquilo. Ela tem uma necessidade dentro dela e ela nunca vai se sentir realizada a não ser que ela faça arte de alguma maneira. A minha maior dificuldade quando eu estava em formação é porque eu não tinha grandes mentores. Então, quando eu me tornei um realizador, a minha grande preocupação foi de trazer de uma maneira muito transparente o meu processo de formação. Mas você vê uma pessoa que nasceu para fazer alguma coisa e ela não faz porque ela não encontra esse caminho, é impossível para ela fazer cinema, é impossível para ela fazer arte, é muito difícil. Então, ultimamente eu tenho tornado esses meus processos muito transparentes. Falar, olha, eu sou essa pessoa que vim desse lugar, que não tinha formação de cinema, que não tinha mentor, que não tinha ninguém, mas se eu puder te inspirar de algum jeito, se eu puder falar para você que a arte é possível se fazer, eu vou tentar fazer de alguma maneira, para que outras pessoas possam vir depois de mim e fazer melhor do que eu, obviamente. E esse processo de formação dessas pessoas, sabe? De encontrar esses pares, de poder inspirar pessoas, pô, é a coisa mais legal de todo o processo artístico, sabe? Poder em que você pessoas que possam te abraçar, mas também pessoas que você possa dar a mão e falar, pô, cara, vamos junto, vamos todos juntos, sabe? Esse é o maior elemento da colonização que ainda se carrega. Esse estereótipo, essa imagem de associar o negro, né, com esse grau de inferioridade. Isso foi criado no projeto da colonização. Por isso, quando a gente fala hoje em descolonização epistêmica, ela vai exatamente mexer com todos os aspectos que envolvem o nosso pensamento sobre a escravidão. Quem são essas pessoas?